Amados, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, sobre todas as igrejas do Senhor Jesus que têm nos acompanhado. Com muita alegria que a gente está de volta nesse momento aqui de estudo bíblico indutivo. Para você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar e não sabe do que se trata, você pode buscar aí, nos vídeos anteriores, às quartas-feiras, dia 25 de março, dia 1º de abril. A gente tem aí os estudos e principalmente no dia 25 tem uma parte introdutória que vai te ensinar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente utiliza no estudo bíblico indutivo. Queria, como sempre, pedir a tua colaboração aí, manda a tua mensagem aí se o áudio está chegando adequadamente, se a imagem também está chegando adequadamente até a tela que você tem nos acompanhado, ou no seu smartphone, ou na televisão, ou no computador. Passa esse retorno para a gente, tanto aí pelo Facebook, quanto aí pelos grupos do WhatsApp também. Quero dar um retorno também aos nossos irmãos que já se inscreveram na página do YouTube da nossa igreja. Se você não recebeu ainda o link, você pode procurar lá no YouTube mesmo, como IPB Central de Bom Sucesso. IPB Central de Bom Sucesso. Para quem não sabe, quem não é da nossa denominação, o IPB se refere à Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós fazemos parte. Estamos ali na região de Bom Sucesso, no Presbitério Rio Norte, no Sínodo do Rio de Janeiro. Em breve a gente vai também transmitir pelo YouTube, se o nosso Deus assim permitir. Hoje a gente não vai conseguir fazer o teste que nós gostaríamos de fazer, até porque teria que ser pelo computador, onde a gente utiliza também para projetar aqui, esses slides. Mas acredito que até o próximo final de semana a gente consegue. Aos irmãos que são membros da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, estejam atentos. Vocês vão receber aí um link, uma chamada para uma transmissão ao vivo pelo YouTube, ainda nos próximos dias, para que a gente possa fazer esse teste. Tá bom? Bom, queria orar com você nesse momento. Quero te convidar a elevar os seus pensamentos a Deus. Se você preferir ficar de olhos fechados, melhor ainda, para que a gente não perca a atenção naquilo que nós vamos falar com o nosso Pai. Se você tem a oportunidade de convidar mais alguém da sua casa para estudar a Bíblia, faça isso nesse momento. Peça a eles que deem uma pausa naquilo que eles estão fazendo. O nosso estudo ele dura normalmente entre 30 e 40 minutos. E é um tempo suficiente para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor e buscar uma aplicação para a nossa vida. Deixa de lado aí qualquer afazer nesse momento. É claro, se você puder, se nenhuma pessoa estiver dependendo de você também, para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor. Vamos orar juntos. Amado Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, te damos graças, ó Senhor, pela Tua soberania e governo sobre a nossa vida. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que se renova a cada dia também sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por este período, reclusos, muitos de nós, nos nossos lares, em casa, onde podemos ter mais comunhão com a nossa família. Termos, ó Pai, mais momentos ali de conversas sadias, edificantes, também com fundamento na Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que a Tua graça alcance aqueles que neste momento estão enfermos. Alcance-os com a cura do corpo e da alma. Alcance-os com a salvação. Em nome de Jesus também, ó Pai, nós te pedimos por aqueles profissionais de saúde, por aqueles profissionais liberais ou de serviços essenciais para a sociedade, que precisam estar na rua praticamente o tempo todo ou todos os dias. Que a Tua bênção e a Tua proteção também estejam sobre a vida deles. Dá-nos um estudo abençoado da Tua palavra. Ilumina-nos a mente e o coração com o Teu Santo Espírito para que possamos entender o Teu querer. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada a gente estudou o último trecho do capítulo 7 de Marcos. E hoje a gente vai dar início aqui ao capítulo número 8. A gente tem um mapa aqui que vai mostrar a região de Decápolis, que a gente pôde, na semana passada, verificar que foi onde aconteceu a cura que Jesus efetuou sobre aquele homem que era surdo e gago.
Então eu vou pedir a Isabela para mostrar para a gente aqui o primeiro... Na verdade, os slides estão depois do texto. Vamos ler o texto primeiro e depois a gente vê o slide do mapa. Né? Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. A tradução que a gente tem acompanhado é a versão utilizada, é a versão Almeida, revista e atualizada. Se você quiser procurar aí no seu computador, se você não tiver com a Bíblia impressa na sua mão. Ou até mesmo aí no seu aplicativo, Almeida, revista e atualizada, Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. O primeiro mapa que a gente vai ver vai ser o mapa da região onde Jesus se encontrava, tanto no momento em que ele curou ali o surdo e gago, quanto no momento deste acontecimento, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. A região ali é conhecida como Decápolis. Essa região que compreende 10 pequenas cidades, bem ali, né, na região da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, uma região também onde tem muitos desertos. E o segundo mapa que a gente vai ver aqui indica para onde Jesus vai depois que acontece o milagre, o segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus então ele vai partir dali para a região da Dalmanuta, tá bom? Essa região aqui que fica mais para o lado ocidental do Mar da Galileia. Talvez você se assuste um pouco, principalmente você que ainda não é cristão, ou que ainda não teve um contato com a palavra do Senhor, ou com mapas daquela região ali. Ouve-se falar muito sobre Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago, né? Conhecido também como Lago de Genezaré. Então a gente pode ter isso em mente, né? É um lago de grande extensão, tão grande que era conhecido pelos moradores da região e ficou registrado, né, nos escritos para o mundo todo como o Mar da Galileia. Bom, eu queria te convidar nesse momento a observar o texto versículo por versículo. A gente vai ver daqui a pouco que eu coloquei algumas perguntas ali que podem nos ajudar como ferramenta para estudo bíblico, né, destes versículos. Para você que não conhece, né, as perguntas que nós usamos, acho que a gente está indo no slide aqui também, no próximo, que eu acho que exatamente. As principais perguntas que a gente usa são o que, por quê, quem, quando, quanto, como e onde. E também o para quê. Essas perguntas a gente pode fazê-la ao texto. Eu gosto muito de um versículo da Palavra de Deus, e os irmãos que são lá da nossa igreja, Central de Bom Sucesso, já conhecem, né? Eu sempre cito, quando possível, Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz que o nosso coração, ele pode fazer planos, mas a resposta certa de Deus vem dos lábios, né? Vem dos lábios do Senhor. Então, a palavra do Senhor são os lábios do Senhor falando conosco. Quando nós fazemos perguntas, iluminados pelo Espírito Santo, nós cremos fielmente que este Espírito nos responde através da própria palavra de Deus. E é este o objetivo do estudo bíblico indutivo. É você ler o texto e fazer perguntas, dialogar com a palavra, que é o mesmo que dialogar com Deus.
E como que o Senhor vai nos responder? No próprio texto estudado, ou um pouco adiante, ou um pouco antes, ou no capítulo, ou no próprio livro que está sendo estudado, ou na Bíblia como um todo. A gente vai ver também nesta noite algumas referências bíblicas de outros livros inspirados por Deus, livros sagrados, que compõem esse cânon da palavra do Senhor e que nos responde ou joga luz sobre textos que às vezes a gente tem alguma dúvida. Quando você tiver dúvida sobre algum texto da palavra do Senhor, não corra para os comentários bíblicos. Corra para os outros livros da Bíblia primeiro. Iluminado pelo Espírito Santo, o Senhor há de te responder. Leia com calma, leia atentamente, não tenha pressa. Eu tenho certeza que você que estuda, independente se é um ensino fundamental, médio, superior, uma pós-graduação, independente. Tenho certeza que quando você está diante de alguma avaliação, em preparação para fazer algum trabalho técnico, científico, acadêmico, você lê várias vezes o mesmo texto até apreender aquilo que o texto tem para você. Com a palavra do Senhor não é diferente. É importante que você releia o texto, quantas vezes forem necessárias, e faça perguntas ao texto. Bom, vamos lá. Primeiro versículo diz que, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Vamos parar por aqui para a gente analisar um pouco aqui, né? Lá na frente, né, a gente tem alguns exemplos bíblicos e de perguntas que a gente pode fazer nesse texto. Por exemplo, logo de início, naqueles dias, que dias são esses? Como a gente situar este acontecimento no tempo? No nosso tempo, né? No nosso tempo cronológico, né? O dia exato, a data exata, mês e ano, é praticamente impossível de saber. A gente não tem como. Mas o naqueles dias, aqui do versículo 1, faz uma ligação com o texto anterior. O texto anterior é o texto que fala do momento em que o Senhor Deus, através da pessoa de Jesus, né, que também é Deus, o Senhor Jesus, ele opera o milagre da cura de um homem que é surdo e gago. Então esta ligação é feita através dessa condicional aí do tempo, né, mostrando o seguinte, olha, era num dia muito próximo daquele que aconteceu aquela cura, né? Os estudiosos que se debruçam sobre a própria palavra do Senhor e também o estudo da história e da arqueologia chegam a uma data aí de aproximadamente 70 anos depois de Cristo no máximo para o escrito do livro de Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito. Então, todos entendem que no máximo até o ano 70 depois de Cristo foi quando estes fatos narrados aqui aconteceram. Bom, além disso, né, diz aqui que quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus e seus discípulos e lhes disse. Vou pedir a Isabela para ir lá para frente, depois de todos os versículos e dos mapas. A gente tem ali alguns exemplos de perguntas bíblicas que eu coloquei. Esses são exemplos que a gente pode fazer de perguntas ao texto. A primeira pergunta é quando este fato aconteceu. A gente já conversou aqui um pouco sobre isso. E a segunda é, por que Marcos relata que outra vez se reuniu uma grande multidão? A resposta está pertinho da gente aí. Porque no versículo 33 você vai ver que existia uma grande multidão ali reunida quando Jesus opera a cura daquele surdo e gago. Quando você volta para os outros textos aqui, várias vezes aparece aqui no Evangelho de Marcos narrado que Jesus estava envolvido pela multidão, que a multidão o cercava, que a multidão o apertava no sentido de o comprimir, de não ter espaço para ele passar muitas vezes, de que a multidão seguia ele pelo mar da Galileia enquanto ele estava no barco, atravessando às vezes de um lado ao outro, ou até mesmo seguindo para uma cidade bem vizinha. Jesus estava constantemente, praticamente todas as vezes que a gente encontra aqui a narração bíblica, principalmente dos milagres, né, e das maravilhas que Jesus opera, Jesus ele estava sempre acompanhado de multidões, conforme você pode ver aí no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 13.
Percebam, estou usando as nossas ferramentas, tá? Primeiro eu usei quando, depois eu usei o porquê, mas você pode criar a pergunta que você quiser sobre o texto. Se você quiser criar uma pergunta e nos mandar aí, né, pelos comentários aí do Facebook, fique à vontade e a gente vai responder na medida do possível ainda hoje sobre aquilo que você tem dúvida e até mesmo para nos ajudar, porque às vezes uma pergunta faz com que a gente se lembre de outro texto bíblico e enriquece o nosso estudo da palavra sagrada também. Versículo número 2, diz a palavra assim: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. O que é ter compaixão? Ter compaixão, né, muitos vão dizer que é quando a gente se coloca no lugar do outro, é ter empatia, é tentar imaginar o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo. E este sentimento de compaixão, a gente vai encontrar na própria palavra de Deus outros textos bíblicos que lançam luz sobre esse sentimento para a gente poder entender melhor. Quero te convidar a abrir a palavra lá em Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15, que nos diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Podemos entender aqui que este texto lá do Salmo 86, versículo 5, vai nos mostrar que este Jesus é o Deus compassivo. Porque ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Então, o Deus compassivo e cheio de graça, ele é paciente e é grande em misericórdia. É este Deus, o Senhor Jesus, que olha para o povo, olha para aquela multidão toda que está registrada aqui na palavra do Senhor e tem compaixão do povo. Por quê? A gente vai ver isso daí, a gente já leu, né? Porque o povo estava há 3 dias acompanhando o Senhor Jesus, né? E em jejum. Bom, outra pergunta que a gente pode fazer, na verdade outro versículo que a gente pode ler para nos ajudar a responder e a entender o que é compaixão, está lá em Lamentações 3, 22 e 23. Te convido também a abrir a palavra do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Percebam aqui o profeta Jeremias declarando ao mundo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A compaixão do Senhor nos alcança diariamente e ela se renova. Esta compaixão se renova na forma das misericórdias do Senhor e é por isso que nós não somos consumidos. E qual é a conclusão do profeta? Grande é a tua fidelidade. O Senhor que é fiel à sua própria palavra, ele prova isso ser o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Deus, ele não mente, este Deus, ele não se contradiz e a palavra do Senhor também não se contradiz. Versículo número 2, ainda, eu queria te convidar a fazer uma comparação entre a compaixão que o Senhor Jesus teve aqui nesta segunda multiplicação dos pães e dos peixes e a compaixão que ele teve lá na primeira multiplicação. Marcos 6, versículo 34. Vamos voltar lá rapidinho? Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versículo 34. Para a gente entender melhor, eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Que é quando começa a multiplicação. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Isto é visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar,
viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. É muito interessante, porque um texto chama o outro e a gente começa a comparar a primeira multiplicação com a segunda. Olha que linda é a mensagem do Evangelho. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus estava com fome. E ainda assim com fome, procurando um lugar deserto, mais solitário ali com seus discípulos, ainda assim é seguido pela multidão. Quando desembarca, ele chega à conclusão, olha, apesar de eu ter necessidades, esse povo aqui parece um povo que é formado de ovelhas que não tem um pastor. A compaixão que Jesus sente na primeira multiplicação dos pães e dos peixes é para que aquelas pessoas tivessem um pastor. E Jesus se coloca ali como o bom pastor que é, para apacentar aquelas ovelhas. E quando a gente volta para Marcos capítulo número 8, a gente verifica no versículo número 2 que a compaixão de Jesus agora é para a alimentação física. Não que isso não envolvesse um amor, né, sobremaneira, não que isso não envolvesse também a questão espiritual, para que aquelas pessoas pudessem estar ali atentas ao que Jesus ensinava, mas a primeira, Marcos 6, há uma necessidade de alimentação do físico. E a segunda, na primeira, há uma necessidade de alimentação espiritual, de cuidado espiritual e pastoral. E na segunda, em Marcos capítulo 8, há uma compaixão de Jesus. Jesus no sentido de alimentação física daqueles que estavam há muito tempo ali em jejum. Bom, eu não fiz aqui exemplos para todos, mas a gente ainda tem no versículo número 3. Eu gostaria que você fizesse depois a continuação, vai fazendo nota na sua Bíblia aí, vai colocando perguntas-chave para o seu estudo, né? A continuação do versículo 2 ainda. Por que é que aquela gente não tinha o que comer? Marcos 7, no versículo 37, já vai nos mostrar isso, né? É o próprio texto que a gente leu antes, que a gente estudou antes na semana passada. Aquele povo ali, né, ele se maravilhava sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito com esplendidamente bem, e não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Então, como Jesus fazia as coisas maravilhosamente bem, o povo continuava a acompanhá-lo. E a um falar para o outro das maravilhas de Deus, e as multidões, né, iam seguindo Jesus, e cada vez o número de pessoas era maior. E por conta desse maravilhar-se, as pessoas já não sentiam fome naquele momento. Tamanho era o poder do Senhor Jesus na explanação do Evangelho, que é Ele mesmo. Tamanha era a grandiosidade das curas, dos milagres, das libertações que Ele efetuava e dos grandes sinais e prodígios que Ele fazia. Conforme a gente pode ver também, lá no início do Evangelho de Marcos, lembra aí do que a gente falou? Que quando a gente não acha uma resposta, a gente deve procurar em outros textos, e de preferência do mesmo capítulo ou do mesmo livro. Marcos capítulo 1, versículo 22, nos ensina que as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O ensino de Jesus era diferenciado. O ensino de Jesus, e olha que a gente está falando de um povo religioso, tá, irmãos? A gente está falando de um povo que estava acostumado a ir à sinagoga. A gente está falando de um povo que estava acostumado a passar de pai para filho, e assim para toda a família, as tradições da lei e dos profetas, da palavra de Deus. Mas eles ficavam maravilhados quando Jesus abria a sua boca para ensinar. E isso fez com que ficassem 3 dias seguindo Jesus, ouvindo os seus ensinamentos e sem ter o que comer. Bom, Jesus não tinha então, né, a intenção de despedir aquelas pessoas ali com fome. Por isso ele teve compaixão. Versículo 3, né, se você observar um versículo aqui que eu deixei sem referência bíblica. De onde vieram alguns que estavam ali no deserto? A gente pode depois pesquisar mais na palavra do Senhor. Porque ali diz que tinha gente que veio de longe
Percebam que o argumento de Jesus, quando fala da sua compaixão, é este. No versículo 3 aqui, olha. Se eu despedir eles para casa em jejum, vão desfalecer pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Jesus tinha a plena consciência que muitas dessas pessoas não iriam conseguir chegar de volta às suas casas para fazer a sua alimentação. Bom, versículo 4, novamente aqui, né? O que é ter, na verdade a gente já viu, né? O que é ter compaixão lá no capítulo 86 de Salmos, no Salmo número 86, melhor dizendo, no versículo número 15. No capítulo 4, versículo 4 agora, do capítulo 8 diz: mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? A pergunta dos discípulos é uma pergunta bem lógica, bem racional. Como é que nós vamos fartar estas pessoas com pão nesse deserto? Lembra qual foi a pergunta lá do primeiro? A primeira multiplicação dos pães, né? A primeira multiplicação dos pães, os discípulos percebem que a situação, olha, não está adequada, já era chegada a noite, estava escurecendo o dia, e os discípulos procuram Jesus e falam assim: Senhor, despede esse povo aí, porque não tem comida para essa gente não. Não tem comida, o pessoal está ficando com fome, há muito tempo aqui no deserto, e aí como vai ser? E aí Jesus vai perguntar, né, o que vocês têm, né? E é apresentar, minto não, porque a gente não está aqui para mentir, né? Me confundo, mas agora eu explico. Naquela primeira multiplicação do texto, Jesus vai falar assim: deem a eles vocês mesmos de comer. E agora aqui na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus vai perguntar aos discípulos: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7. E olha que interessante, ele já manda na mesma hora que o povo se assente. É o que está escrito aí no versículo número 6. Se assente no chão e ele toma os 7 pães, ele dá graças ao Senhor e parte e o dá aos seus discípulos. É muito importante que a gente observe o texto e leia com calma, porque se a gente não observar a colocação ali do texto, das vírgulas, a forma como foi escrito, a gente pode pensar que primeiro o Senhor tomou o pão, depois o Senhor partiu o pão e depois ele agradeceu. E aí sim mandou os discípulos distribuir. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que tomou os 7 pães, partiu-os após ter dado graças. Então primeiro Jesus agradece, depois ele parte os pães e depois ele dá aos seus discípulos para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Você que acompanhou o estudo da primeira multiplicação dos pães e peixes lá na Central de Bom Sucesso, você deve lembrar que naquela ocasião também o Senhor manda que os discípulos distribuam, né, os pães e peixes, alimentos ali para aqueles que já estavam assentados aguardando. E Jesus faz a mesma coisa. Os discípulos aqui já não são inexperientes nessa questão de alimentar. E talvez, né, eles estivessem pensando assim: será que novamente vai dar para todo mundo? Naquela oportunidade, todos foram alimentados e sobraram 12 cestos cheios. Nessa oportunidade aqui a gente já viu, né, que todos também foram alimentados. A palavra diz aqui ainda que Jesus ordenou que estes distribuíssem os pães e os peixes, repartindo entre o povo. Você pode fazer uma pergunta a esse texto aqui, você pode criar, né, começando com como, ou porquê, ou onde, ou para quê. Né? Por exemplo, para quê? Para que Jesus pede que os discípulos distribuam? Ele não poderia simplesmente deixar ali exposto numa parte do deserto e falar com que os chefes de família ou com que os pais buscassem ali para a sua família? É interessante isso, irmãos, porque o Senhor vai ensinar mais uma vez aos discípulos que eles fazem parte daquele processo miraculoso que está acontecendo da multiplicação. É pela vontade de Deus, é dádiva de Deus, tudo vem de Deus. O Senhor dá graças ao Pai pelo pouco que tem, e este pouco vira muito. E os discípulos é que vão distribuir, repartindo ali a cada um, né, que estava ali assentado do povo. Bom, versículo 7, eles tinham também
alguns peixinhos, aqui não é dito quantos peixinhos, não é? Lá na primeira multiplicação eram 2, aqui só fala alguns, e abençoando-os, olha aqui, novamente, Jesus primeiro abençoa, ele deu graças pelo pão, ele abençoa os poucos peixes e mandou que fosse igualmente distribuídos, né? Igualmente como? É da mesma forma que foi distribuído o pão? Ou de maneira igual, o mesmo tamanho, não é? São aspectos da palavra do Senhor que nos levam a refletir. Mas pelas mãos dos discípulos também, o alimento chega ao povo. Aquele povo está tendo uma necessidade sua saciada, a necessidade da fome. Tempos depois, né, após a morte e ressurreição do Senhor e a sua ascensão aos céus, estes mesmos discípulos, né, com a exceção de um, eles continuam a ser instrumentos na mão do Senhor para que milagres aconteçam. Agora, né, no momento depois da ascensão de Jesus, sem a presença física do Mestre, mas com a sua presença espiritual, através do Santo Espírito de Deus. Versículo número 8. Eles comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 cheios. Olha a riqueza da palavra do Senhor. Eu fico tentando imaginar, né? Às vezes do café da manhã para o almoço já bate aquela fome, né? Alguns que já passaram realmente pela fome, dizem que o que a gente sente entre as refeições não é fome. Né? A gente sente necessidade de comer, necessidade ali de nutrir o corpo, de manter ele regulado, talvez de 3 em 3 horas, talvez de um pouquinho mais de tempo, mas conforme o nosso relógio biológico está acostumado. Mas dizem que sentir fome é uma coisa absurda, é uma coisa complicada. Bom, imagina, depois de 3 dias em jejum, a vontade que aquele povo estava de comer. Diz a palavra que a multiplicação dos pães e peixes foi algo tão esplêndido que eles não somente comeram, mas eles comeram e se fartaram. Não foi aquela beliscada, conforme a gente diz, né? Não foi só um pouquinho para aguentar chegar em casa e lá sim tomar uma refeição adequada. Não, todo o povo se fartou. Isso mostra, irmãos, que o Senhor nosso Deus, quando Ele abençoa o seu povo, quando Ele agradece ao Pai pela oportunidade e pela ferramenta que Ele tem na mão ali, né? Pelos instrumentos para abençoar o povo, o Senhor age de maneira maravilhosa, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Talvez aquele povo já estivesse ali pedindo algo de comer, perguntando um ao outro, não é? E aí, tem alguma coisa aí na sua bolsa? E aí, nessa mochila aí não tem nenhuma barrinha de cereal não, né? Trazendo aqui, né, para o contemporâneo, né? Não tem nada aí. Mas não era só alguma coisa. Jesus opera um milagre com fartura. As pessoas comem e se fartam. E para a gente perceber como que a graça do Senhor é maravilhosa e que tudo depende do seu querer, da hora que Ele quer também e do momento, para a glória dEle, não só comeram, não só se fartaram, mas ainda sobrou. Quantas pessoas foram alimentadas? Diz aqui o versículo número 9, eram cerca de 4.000 homens. Naquela ocasião, muitas vezes as mulheres não eram contadas, nem as crianças. Vamos imaginar aqui numa conta bem básica, né? Que cada homem ali fosse casado e as esposas estivessem juntas. 8.000 pessoas. Vamos imaginar numa conta bem básica, que cada casal tinha 2 filhos. Ah, poderia ter casal sem filhos? Poderia ter casal com 10 filhos também, né? A gente está falando de uma época que não existiam métodos anticoncepcionais, contraceptivos, melhor dizendo. Vamos imaginar que só tinham 2 filhos por casal. A gente está falando aqui de 16.000 pessoas alimentadas. 16.000 pessoas que comeram, que se fartaram, e quando Jesus os despede para casa, a palavra registra que sobraram 7 cheios. Foram recolhidos ali. Versículo número 10. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, ele partiu então
para as regiões da Dalmanuta. O Senhor Jesus, ele não descansava. Você pode perguntar, né, ao próprio texto e ao versículo 10, por que logo a seguir? Quando ele parte para a Dalmanuta? Logo, ato contínuo. Operou um milagre. E para que a gente não pense que o milagre era só, né, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava há 3 dias pregando, ensinando, revelando as boas novas do Evangelho na sua própria pessoa. E isto também é um milagre porque converte as pessoas ao verdadeiro Evangelho e à verdadeira religião, que é o próprio Senhor Jesus. Depois de 3 dias completos de milagres, Jesus despede a multidão e logo em seguida parte para outra região de barco. Jesus é o Deus que não para de trabalhar. Que grande ensino para a gente, não é? Que grande ensino para a gente. Jesus, ele está sempre indo na direção dos necessitados. E quando a gente fala necessitado, olhando para a palavra de Deus, tendo como luz a própria palavra de Deus, a gente fala não só das necessidades físicas ou necessidades financeiras, mas a gente fala principalmente da necessidade espiritual. Percebam que esses milagres de Jesus, praticamente todas as vezes, eles vêm acompanhados de quê? Da pregação da palavra. Marcos, capítulo número 1, vamos voltar lá um pouquinho, versículo número 38. Marcos 1, 38. Vai nos dizer assim, vou ler a partir do 35, não é? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus não veio para fazer milagre, mas ele fez. Jesus não veio para curar enfermos, mas ele curou. Jesus não veio para libertar pessoas possessas do inimigo, mas ele libertou. Jesus não veio para purificar pessoas leprosas, mas ele purificou. Jesus veio para pregar o Evangelho, palavra do Senhor, no versículo 38 do capítulo 1. Foi para isso que ele veio. E ele, pregando o Evangelho, ele faz todos esses sinais para que as pessoas possam crer. Bom, a gente chegou ao fim desse pequeno estudo bíblico de Marcos capítulo 8, de 1 a 10. Eu queria te convidar a continuar firme, né, no estudo da palavra do Senhor. Temos aqui uma pergunta da nossa irmã Gabriela Simões. Qual a diferença de tempo entre a primeira e a segunda multiplicação? Olha, Gabriela, não dá para a gente ter certeza, não é, dessa condição aqui de tempo. Existem Bíblias chamadas Bíblias cronológicas, mas eu acredito que do capítulo 6 para o capítulo 8 aqui de Marcos, elas não vão conseguir identificar isso. Eu te convido, né, a estudar com calma, e eu farei isso também, se daqui do capítulo 6 até o capítulo 8 a gente encontra algo do tipo, passado uma semana, ou então alguma festa religiosa que possa servir para a gente de referência, ou por ocorrência de tal festa, né? Não tem como a gente saber com certeza, mas a tua pergunta é bem interessante, bem especial, porque isso faz com que a gente, né, consiga entender os acontecimentos. Eu lembro que numa das quartas-feiras que a gente estudava lá na igreja, principalmente nos primeiros capítulos de Marcos, a gente destacou em poucos versículos, várias vezes aparecendo algo do tipo, logo em seguida, dali em diante, imediatamente. Então, alguns advérbios assim que nos dão a noção de atos contínuos do Senhor. E normalmente isso acontece, né, no início da perícope, ou no início ali do parágrafo. Né? A gente tem a nossa Bíblia revista e atualizada, ela tem subtítulos, não é? Entre cada acontecimento. Normalmente ali nos primeiros versículos depois do subtítulo, a gente encontra essas informações sobre a questão de tempo, sobre a questão de local, sobre a questão aí que nos ajuda a perceber quanto tempo
aconteceu ali entre uma multiplicação e outra, né? Então é muito interessante quando a gente faz o texto, crescer no conhecimento da palavra. Irmãos, com muita alegria a gente chega, não vou dizer ao final, né, porque não dá para terminar de estudar a Bíblia, né, mas a gente chega a esta pausa do estudo bíblico indutivo nesta noite, né, é uma alegria receber cada um dos irmãos aqui conosco neste espaço virtual, não é? E a gente sabe que a gente não pode às vezes falar o nome de todo mundo que está nos assistindo, mas eu queria destacar que a Isabela fez uma anotação aqui para mim, né? A minha amada tia Dorcas, presbítero Paulo, né? Que estão lá no Espírito Santo, né? Estão conectados com a gente aqui também no Facebook. Foi minha professora da escola dominical. Que saudade dessa família amada. Receba o nosso abraço aí também. Que Deus continue abençoando vocês para a honra e para a glória do Senhor. Queria orar novamente com você para a gente encerrar este momento do estudo da palavra. E a gente agradecendo assim. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu vou repetir aqui, é IPB, Central de Bom Sucesso. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Ainda falta um pouquinho, bem pouquinho, mas a gente precisa chegar lá para poder transmitir através de um dispositivo móvel e assim levar o Evangelho a mais pessoas. Vamos orar juntos? Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus compassivo, como é bom, Senhor, estudar a Tua santa palavra. Como é bom, Senhor, perceber que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo Deus misericordioso do Antigo Testamento, compassivo do Novo Testamento e que hoje, em pleno ano 2020, continua a cuidar de cada um de nós. Como é bom, Senhor, a gente ter esta comunhão, ainda que virtual, e saber que nossos irmãos estão com afinco se dedicando ao estudo da Santa Palavra de Deus. Continua, Senhor, a dar fome e sede desta palavra a cada um dos nossos irmãos. A começar em mim, Senhor, desperta-me a cada dia no desejo, ó Pai, de Te buscar e buscar mais conhecimento de Ti. Abençoa, ó Pai, os nossos irmãos de todo o mundo que estão impedidos de ir ao templo estudar a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja ainda mais o professor deles, o pastor deles neste momento. E nos use, Senhor, com a tecnologia que temos disponível para poder levar esta mensagem que salva, a Tua palavra que é verdade, que nos transforma, que mostra o Teu querer, que mostra que Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por este estudo bíblico. Que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento e também aqueles que nos assistirão depois. Em nome de Jesus nós Te pedimos estas coisas. Amém. Uma quarta-feira abençoada para você. Um restante de semana também na presença do Senhor. Em breve a gente vai estar de volta para a honra e para a glória do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus.